Olá, alunos do STHG, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral, professor de Teologia Sistemática. Nós vamos hoje para uma aula de introdução à Teologia Sistemática e eu vou levar em consideração alguns pensamentos de um célebre teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele fala de duas esferas e é sociologia da religião a matéria de hoje. O STHG, o Seminário Harlan Grant, tem muito prazer em estar com vocês nessa jornada pelo conhecimento. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco em todo o tempo, Pai, nos admoestando, Pai, nos ensinando, Pai. Pedimos a Tua iluminação nesse momento e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Dietrich Bonhoeffer, o pensamento em duas esferas. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um pastor luterano, um professor universitário, com doutorado em teologia, um pioneiro no movimento ecumênico, um escritor prolífico e um poeta. É uma figura central na luta contra o regime nazista. E o texto, que está publicado no sítio da Igreja Evangélica Luterana da Itália, e tem a tradução de Moisés Esbartelotto, que foi nascido em Breslau, na Alemanha, é o que eu vou fazer leitura para vocês aqui. Vamos então ao texto. Bonhoeffer, seu pai, era um importante professor de psiquiatria e neurologia. A sua mãe, uma das poucas mulheres formadas da sua geração, formou-se em teologia em Berlim, em 1927. Bonhoeffer iniciou a atividade de pastor em uma igreja alemã em Barcelona em 1928. Em 1930 ele foi estudar em Nova York, no Union Theological Seminary. Em 1931 começou a lecionar na Faculdade de Teologia de Berlim e foi ordenado pastor. Naquele mesmo período ele começa a atividade no nascente movimento chamado de ecumênico, estabelecendo contatos internacionais que depois teriam uma grande importância para o seu empenho na resistência. Em 1931 ele foi eleito secretário juvenil da União Mundial para a Colaboração entre as Igrejas. E em 1933 passou a fazer parte do Conselho Cristão Universal Life and Working, do qual nasceria depois o Conselho Ecumênico das Igrejas. Com a ascensão de Hitler ao poder no fim de janeiro de 1933, a Igreja Evangélica Alemã, a qual Bonhoeffer pertencia, entrou em uma fase difícil e delicada. Muitos protestantes alemães acolheram favoravelmente o advento do nazismo e, em particular, um grupo chamado de cristãos alemães, Deutschen Christen, tornou-se porta-voz da ideologia nazista dentro da igreja, chegando até a pedir a eliminação do Antigo Testamento da Bíblia. No verão de 1933, aqueles que, inspirando-se nas leis arianas do Estado, propuseram um parágrafo ariano para a igreja, segundo o qual era impedido que os não-arianos se tornassem ministros de culto ou professores de religião. A disputa que seguiu daí provocou uma profunda divisão dentro da igreja. A ideia da missão para os judeus era muito difundida, mas agora os cristãos alemãos defendiam que os judeus fossem uma raça separada, que não podia se tornar ariana nem mesmo mediante o batismo, negando assim a validade do evangelho. Bonhoeffer se opôs firmemente ao parágrafo ariano, afirmando que a sua ratificação submeteria os ensinamentos cristãos a uma ideologia política. Se aos não-arianos fosse impedido o acesso ao ministério, então os pastores teriam que renunciar em sinal de solidariedade, também sob o custo de fundar uma nova igreja livre da influência do regime. No artigo de abril de 1933, intitulado A Igreja diante do problema dos judeus, Bonhoeffer foi o primeiro a abordar o tema da relação entre a igreja e a ditadura nazista, defendendo fortemente que a igreja tinha o dever de se opor à injustiça política. Já em setembro de 1933 ainda, quando o parágrafo ariano foi aprovado pelo Sínodo Nacional da Igreja Evangélica, Bonhoeffer se comprometeu a informar e sensibilizar o movimento ecumênico internacional sobre a gravidade dessa questão. Ele também recusou um posto de pastor em Berlim, por solidariedade com aqueles que eram excluídos do ministério por razões raciais, e decidiu se mudar para uma congregação de língua alemã em Londres. Em 1934, um ano depois, nasceu a chamada Igreja Confessante, por obra de uma minoria interna da Igreja Evangélica Alemã, que adotou a declaração de
oposição ao nazismo em abril de 33. Depois disso, Bonhoeffer voltou para a Alemanha para dirigir Anten-Zingst e depois em Finkenwald, um seminário clandestino para a formação dos pastores da Igreja Confessante, que estavam sofrendo pressões crescentes por parte do exército alemão, a Gestapo, e culminaram em agosto de 37 no decreto de Himmler, que declarava ilegal a atividade de formação de candidatos a pastores para a Igreja Confessante. Em setembro, o seminário de Finkenwald foi fechado pela Gestapo e nos 2 anos seguintes, Bonhoeffer continuou a atividade de professor na clandestinidade. Só em janeiro de 1938, a Gestapo o baniu de Berlim. E em setembro de 1940, proibiu Bonhoeffer de falar em público. Em 1939, ele se aproximou de um grupo de resistência e conspiração contra Hitler, constituído entre outros pelo advogado Hans von Dohna, seu cunhado, e pelo almirante Whitley Canaris, pelo general Hans Oster. E o teólogo constituiu um elo fundamental entre o movimento ecumênico internacional e a conspiração alemã contra o nazismo. A sua atividade para ajudar um grupo de judeus a fugir da Alemanha levou à sua prisão em abril de 43. E durante os 2 anos de prisão que precederam a sua morte, ele mandou algumas cartas ao amigo Eberhard Bentcher e explorou o significado da fé cristã em um mundo que se tornou adulto, perguntando-se: quem é Cristo para nós hoje? O cristianismo muitas vezes fugiu do mundo tentando encontrar um último refúgio para Deus em um canto religioso, a salvo da ciência e do pensamento crítico. Mas Bonhoeffer afirmou que é justamente a humanidade, na sua força e maturidade, que Deus exigiria a transformar em Jesus Cristo, a pessoa pelos outros. E depois de uma tentativa fracassada de atentado contra Hitler, no dia 20 de julho de 1944, Bonhoeffer foi transferido para a prisão de Berlim e depois para o campo de concentração de Buchenwald e por fim para Flossenburg, onde foi enforcado junto com os conspiradores. Durante a sua vida, Bonhoeffer publicou, em 1930, Sanctorio Communio, em 1931, Atos C, em 37, o Discipulado e em 38, a Vida Comum. As cartas e as anotações escritas durante a sua prisão, que foram enviadas ao seu amigo Eberhard Bentger, foram publicadas por ele postumamente em 1951, junto com as cartas para os pais e para algumas poesias sobre o título de Resistência e Submissão. Apareceram postumamente as obras que, segundo o autor, deviam constituir sua maior contribuição: A Ética, em 49, Tentação, em 1953, Mundo Maior de Idade, em 1955. Então são esses os dados que eu gostaria de passar e que passei para vocês e que fazem deste teólogo um mártir do pensamento cristão mais próximo do nosso tempo. Pois bem, queridos, vamos então a um artigo que foi publicado na revista Ultimato recentemente. Diz assim o artigo: há 68 anos, do dia 9 de abril de 1945, morria Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo da Igreja Luterana da Alemanha, e este erudito ordenado a doutorado aos 21 anos, autor de vários livros e conhecido por sua coragem e o seu compromisso cristão, quando a Igreja Católica guardou silêncio e as igrejas cristãs protestantes mantiveram-se à margem, com a desculpa de neutralidade diante do tirano e despótico regime que pretendia levantar Hitler contra o mundo, Bonhoeffer foi coerente com o seu discurso e levantou a sua voz. Ele teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos em meio aos alvores que prognosticavam a guerra mundial, mas, no entanto, ele preferiu voltar ao país para cuidar do seu rebanho, do rebanho que Deus lhe havia entregue. Tinha sobre a sua responsabilidade um seminário, que depois foi fechado pela Gestapo. Foi proibido de falar e de ensinar, mas, obedecendo ao seu chamado, continuou seu trabalho clandestinamente. Acusado de cúmplice no plano de matar Hitler, Bonhoeffer foi preso e passou seus últimos anos de vida em uma prisão em Berlim, aguardando a sentença final. Ali se dedicou a escrever vários de seus livros,
que são conhecidos até hoje. Entre eles, o Curso do Discipulado, uma joia da literatura que faz uma exposição à luz do Sermão do Monte de Mateus capítulo 5. Seu argumento era pôr em evidência o que significa professar uma fé abstrata, legalista e desencarnada, do verdadeiro compromisso e da transformação que Jesus exige como coração do reino de Deus para os seus seguidores. Uma fé que não toca a alma nem a consciência. Um cristianismo sem Cristo, sem cruz, e uma fé estéril, inútil e vazia, porque ao final não é sustentável. A isso, Bonhoeffer chamou de a graça barata. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento e o batismo sem a disciplina de uma congregação e a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados e a absolvição sem pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. 73 anos depois do pastor Bonhoeffer ter escrito essas palavras em um contexto de tribulação por defender a sua posição, é triste reconhecer que hoje alguns setores trilham o mesmo caminho que visam baratear a fé, baratear a graça. A fé se torna barata quando é oferecida como um produto de consumo para satisfazer as massas, que buscam uma mensagem que se encaixe aos seus desejos pessoais. Quando é oferecida como espetáculo para um público que deseja e que se adoce os ouvidos e se comprometa a estabilidade para o seu status quo. Quando se defende a identidade de ser filho ou filha de Deus como uma garantia para reivindicar as promessas materiais em troca de uma módica soma ou transação monetária, a que alguns chamam de lei da semeadura e da colheita ou pacto com Deus. Recentemente, um televangelista latino-americano, diz o artigo, ensinou, se é que pode chamar de ensino, que devemos reclamar a Deus por qualquer necessidade material existente e pedir o carro dos nossos sonhos como um direito adquirido por sermos seus filhos. Em seus 30 minutos de exposição, em nenhum momento ele fez menção a outros elementos presentes na mensagem apostólica, tais como a justiça, a responsabilidade, a obediência, o arrependimento e o seguimento como parte integral do discipulado que Jesus viveu, encarnou e buscou. Os promotores dessas correntes correm perigo de ensinar falsos ensinos e assim reduzir a mensagem a migalhas espirituais. Bonhoeffer tinha razão ao afirmar que a graça barata é o inimigo mortal da igreja. A última Conferência Mundial de Evangelização em Lausanne III, celebrada na cidade do Cabo, na África do Sul, se pronunciou contra a má interpretação bíblica e até a manipulação que se tem feito para alimentar o materialismo. E um dos oradores mencionou em seu discurso intitulado Deus prometeu abençoar o seu povo. Que o evangelho da prosperidade distorce o conceito de bênção quando a reconhece apenas no âmbito material. Outros preletores também comentaram sobre o problema. Um deles disse: nós não podemos usar a unção de comprar a graça de Deus, e isso é o que faz o evangelho da prosperidade. Ainda falando sobre isso, outro disse: aos crentes é ensinado que quando fazem uma oferta a Deus podem esperar uma rentabilidade determinada, mas Deus abençoa de acordo com a sua sabedoria e não necessariamente com a riqueza material. Como crentes, não podemos permanecer calados diante desses falsos ensinos que continuam a permear a igreja e prejudicam a fé. Mas o mais preocupante é que eles continuam a arrastar milhares de seguidores para beber destas águas turvas e ilusórias. E ainda mais perturbador é que eles estão deixando para as futuras gerações um legado de discipulado que em nada reflete o coração do reino. Bonhoeffer não se calou, porque reconheceu seu dever como um discípulo do Senhor. Era falar, e Deus espera algo menos de cada um de nós hoje? Claro que não. Essa nota foi publicada no Brasil pela editora Sinodal com o título de Discipulado. Aí está o nome daquele que o publicou, Alexandre Cabezas Moura e Costa, que é porto-riquenho, e o setor de Relações Eclesiásticas da Vida América Latina e membro da Secretaria Administrativa do Movimento Cristão
juntos com Laninhas, integrante da Fraternidade Teológica Latino-Americana. Queridos, com essa introdução, eu quero chamar vocês a atenção de uma coisa que é muito importante para a igreja. A palavra de Deus tem que ser interpretada num contexto geral, ortodoxo. Muitos são aqueles que estão preparando a palavra de Deus com fins de lucro. E nós não podemos ficar calados diante de tudo isso. Nós não podemos estar passivos a esse avanço da chamada teologia da prosperidade. Eu acho que você já deve ter escutado alguém chegar e dizer assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, fazendo menção a um texto de Mateus capítulo 6 e verso 33. Analise, arrazoe comigo, a pior mentira é aquela que se parece muito com a verdade. Esse texto de Mateus 6,33, na realidade diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou estas outras coisas, vos serão acrescentadas. Quando o texto diz todas estas, ou estas outras coisas vos serão acrescentadas, é óbvio que ele está falando de um contexto imediato. E esse contexto imediato se encontra no mesmo capítulo 6 de Mateus, no versículo 25. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem tampouco pelo corpo que haveis de vestir. Então Deus está falando, tratando com o seu povo, que você não deve se preocupar com as coisas básicas, como comer, beber e vestir, pois essas coisas Ele dá até os passarinhos, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, pôde se vestir iguais aos lírios do campo. O autor inspirado cita isso. Portanto, estas outras coisas, ou todas estas coisas, de respeito a comer, beber e vestir, é diferente das demais coisas. Deus não promete em sua palavra lhe dar carro do ano, Deus não promete em sua palavra lhe dar mansão, Deus não promete em sua palavra uma conta gorda. Isso depende do seu sacrifício, do seu esforço, do seu empenho, da sua busca, do seu trabalho, do suor do teu rosto. Que Deus está prometendo, em primeiro lugar, a Ele, ao reino dEle e à sua justiça, você não vai faltar o que você comeu, o que você bebeu, o que você vestir. E isso diz respeito a muita coisa que tem acontecido. Essa teologia da prosperidade força, entre aspas, os chamados pastores, porque tem os chamados pastores e tem os pastores chamados. Eu digo chamados pastores, aqueles que estão mais para pastel do que para pastor. Porque o pastor tem o sabor da palavra de Deus, tem o sabor de Cristo. E o pastel tem o sabor que quiserem. Você escolhe o sabor. Eu digo que esses chamados pastores, eles têm que estar tirando da igreja, tirando o quanto podem da igreja, para que possam manter a sua pompa de uma vida cheia de riquezas e de luxos. Não! Se é para viver desse jeito, é melhor que vivam na humildade das suas casas, organizadas sim, mas não luxuosas, dos seus carros, que possam andar para fazer a obra de Deus em carro sim, mas que não seja um carro em que você fica endividado por 30, 40, 50 meses. O verdadeiro pastor, ele tem que se colocar na posição que não pese para a igreja. Que o seu luxo não venha trazer para a igreja um certo dolo. Queridos, o pensamento em duas esferas. Vamos a ele? O objetivo da sociologia da religião é investigar para compreender como as crenças em um plano transcendente podem afetar a organização social e os padrões de comportamento de um povo. Como a religião estabelece os fundamentos de uma vida em sociedade, instituindo a divisão entre duas categorias, o sagrado e o profano. Para Bonhoeffer, a religião estabelece uma divisão do mundo em duas esferas: a esfera do sagrado e a esfera do profano ou secular. O sagrado
é uma esfera separada do mundo físico, remetendo ao extraterreno, ao metafísico, ao intangível, enquanto que o profano é aquilo que é comum na vida cotidiana e secular, não é transcendente e, portanto, é algo impuro. Esse é o contexto da nossa aula. Um mundo em que a igreja se coloca como sagrada e que não se envolve com as diversas mazelas da comunidade e da sociedade, por entender que aquilo é profano. E a expressão que caracteriza esse tempo é: eu não sou do mundo. Karl Barth foi o grande influenciador da teologia de Bonhoeffer. Para Barth, ele dizia o seguinte: somente quem crê é obediente, e só aquele que obedece crê. Parece conflitante, mas se nós analisarmos os pormenores dessa frase, nós vamos entender muito bem o que ele estava querendo dizer. Somente aquele que crê que a palavra de Deus é a verdade e que Deus é o Deus dessa verdade será obediente. Como alguém poderia obedecer a algo que não cresce? E só aquele que realmente prova que crê é o que obedece. Portanto, somente quem crê é obediente. E só aquele que obedece realmente crê. Para Bonhoeffer, o discipulado não é aquisição de saber, mas discipulador seria seguir os passos de Jesus. Vou explicar. Muitas igrejas e muitos líderes acham que o discipulado é mostrar para você quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, qual a doutrina do pecado. Discipulado seria isso para algumas denominações. Mas para Bonhoeffer, discipular é algo diferente. Discipular é você mostrar com as suas atitudes aquilo que Jesus mostraria. É você fazer com as suas ações aquilo que Jesus o faria. É você seguir os passos do Mestre. É você viver a vida voltada para o estilo de vida qual o próprio Cristo viveu. É você ser imitador de Cristo e não imitador do mundo. Porque professores há muitos, mas se as suas vidas não condizerem com o ensino, não condizerem com o ensino em que eles têm aplicado, para Bonhoeffer, para mim e também para você, eu sei, não vai adiantar de nada. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, ficou para o passado. Porque a palavra, não sei quem foi que disse isso, porque a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. Nesse sentido, para o pensamento em duas esferas, a religião costuma entender que certas pessoas, certas profissões, certos atos, certos livros são sagrados, enquanto os demais são profanos. As pessoas e as atividades dedicadas ao que seja sagrado serão mais elevadas do que as pessoas e as atividades associadas ao que seja profano. Essa é a ideia incutada na mente daquele que pensa dessa forma. A vida que interessa ao religioso constitui-se num cenário de tensões e conflitos entre situações religiosas e profanas. Quanto mais religioso se presume uma pessoa qualquer, tanto maior tempo e energia ele devotará ao que lhe pareça sagrado e tanto menos se disporá a gastar com o que lhe pareça profano. Isso é óbvio. Durante toda a sua vida, Bonhoeffer luta contra o estabelecimento dessa divisão do mundo em esfera sagrada e secular. Entendam. Igreja, imagina uma comunidade que tenha um número X de homicídios e o mesmo número equivalente a igrejas que foram ali implantadas. No decorrer de 3 anos se faz ali um censo e se verifica que o número de homicídios, da violência daquela comunidade aumentou para 3x. E as igrejas também para 3x. Não deveria ser algo inversamente proporcional? Quanto maior o número de igrejas, menor o índice de violência? Mas não é isso que ocorre. E esse estudo feito vai mostrar
que as igrejas estão se encapsulando, estão se resguardando na esfera do sagrado, na esfera do que é santo, e deixando a sua comunidade, o seu entorno, o seu lugar, a sua cidade à mercê da violência. Para esses líderes que estão discipulando essas pessoas, eles até estão ensinando o que seja a doutrina do Espírito Santo, o que seja a doutrina de Deus, o que seja a doutrina de Jesus, porém eles não estão ensinando na prática que nós devemos nos envolver com a esfera do profano. E se envolver de que forma? De uma forma em que nós não venhamos nos contaminar. De forma que nós venhamos dar sabor, dar gosto. Já podemos ver isso como mediante a sua análise do discipulado, que Bonhoeffer insiste em salientar que nós temos que servir a Cristo no ambiente do mundo, isto é, flutuando entre as duas esferas sem, no entanto, perder a santidade, mas dando sabor à esfera profana com o sal da santidade, trazendo luz às trevas que são decorrentes do pecado do mundo em que estamos inseridos. E que não vivamos num mosteiro, isso é, num lugar tido como sagrado. Já em 1932, Bonhoeffer escreveu dizendo que a igreja não se destinava a comportar-se como se fosse um santuário, mas sim seria ela o mundo vocacionado por Deus para o Deus mesmo. Assim sendo, a igreja não deve se retirar do ambiente do mundo, segundo essa concepção, creio eu ser a correta, a certa, para fixar-se em ambiente que lhe proporciona uma existência sagrada, pois ela deve, na verdade, sair para o mundo, levando a presença de Deus, levando a luz às trevas. A graça da garça, a arte de viver em meia lama, sem sujar as vestes. Se você passar por uma região de mangue, você vai ver que tem pássaros ali com as perninhas compridas, que são bem branquinhas, com raras exceções, tem algumas azuis, mas a maior parte é branca. Mas o que não é exceção é que elas não sujam as suas penas. Elas têm, além de um impermeabilizante natural nas penas, elas têm o cuidado. E foram projetadas para andar em meio às lamas, sem sujar as suas vestes. Para Bonhoeffer, devemos servir a Cristo no ambiente do mundo, pois somos sal da terra e luz do mundo, e não que vivamos isolados como no mosteiro. Se você abrir a sua Bíblia agora em Mateus, capítulo de número 5, do 13 ao 16, você vai ver que o cristão ele foi chamado para ser sal e para ser luz. Nesse contexto em que a palavra de Deus nos fala de sal e luz, em que sentido nós devemos ser sal? Na época de Cristo não existiam geladeiras, freezers, formas de se acondicionar carnes, peixes, comidas. Para isso era usado o sal marinho, em seu estado bruto. E para que fosse realmente eficaz o uso do sal, para que ele pudesse proporcionar ali um tempo de durabilidade, um prazo de validade maior aos alimentos, era necessário se esfregar o sal naquela carne, sem medo de que o sal viesse a ficar insípido. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós devemos nos esfregar na comunidade em que vivemos, para poder dar um sabor, para poder fazer com que essa comunidade, com essa instituição, com essa cidade não se torne apodrecida, porque o sal é adstringente, ele vai evitar que aquela comida se estrague. E nós devemos ser luz em que sentido, pastor? No sentido de levarmos a verdadeira palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, para corroborar com essa posição. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Enquanto nós estivermos centrados, baseados, embasados na palavra, o mundo ao nosso redor vai se transformar de uma forma sobrenatural. Porque as trevas, quando chega a luz, elas têm que se dissipar.
É assim que nós devemos ser. Sal para dar sabor ao mundo em que vivemos e luz para iluminar os caminhos daqueles que estão em trevas. Como podemos fazer isso? Se estivermos dentro de 4 paredes, se estivermos enclausurados dentro dos nossos próprios interesses. Somos santos, separados por Deus, a fim de apregoarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não nos chamou para estarmos na nossa área de conforto. Deus nos chamou para estarmos no centro da sua vontade. Em sua ética, Bonhoeffer escreveu algumas linhas nas quais procura mostrar o erro da tendência, aleluia, da igreja em pensar em termos de estabelecimento das duas esferas referidas. Quando a igreja se deixa impressionar pelo pensamento de que haja duas esferas, ela logo revela a intenção de situar-se como instituição sagrada, em vez de querer separar-se. Bonhoeffer entende que é dever da igreja integrar-se no mundo, onde lhe será possível lutar visando a salvação de todos. A responsabilidade própria do cristão não consiste em manter uma vida de piedade, isto é, uma vida cuja ênfase recaia no que se considera como sendo sagrado, mas sim no empenho por demonstrar-se fiel testemunha de Cristo no mundo, imitador do nosso Senhor e Salvador, através da maneira de viver, das atividades que desempenha, pois ser cristão é fazer o que faria Jesus. Bonhoeffer afirma que a igreja vive numa infeliz impiedade, quando mostrando-se desobediente para com Deus, não obstante continua invocando-lhe o sublime nome. Hipocrisia, a isto eu chamo. Por outro lado, há uma feliz impiedade no mundo, que é como um protesto levantado contra essa impiedade da falsa santidade, que tanto tem concorrido para a corrupção da igreja. É isso, meus queridos. Gostaria de fazer a leitura de uma conclusão retirada do texto, em que eu vou estar citando aí como bibliografia, que diz assim: quando escrevendo as suas cartas na prisão, Bonhoeffer começou a expressar-se em favor da existência de um cristianismo independente da religião. Ele não estava abrindo nenhum abismo com relação a seu pensamento anterior. Nas cartas se encontra, porém, uma nova ênfase. Em seus escritos, em seu pensamento primordial, ele consistia em afirmar que a fé cristã, na verdade, leva o ser humano a desvalorizar a falsa religiosidade. Na prisão, entretanto, ele se tornou convencido de que o homem moderno passou a fase de religião de tal forma que um apelo dirigido ao sentimento religioso universal já não funcionava como método eficiente para despertar a atenção para a necessidade da aceitação do verdadeiro cristianismo. As últimas razões dadas pelo cristianismo para insistir em defender a religião não mais iriam prevalecer. Esse era o pensamento dele. A religião tinha desaparecido, assim cria Bonhoeffer, pelo fato de que o ser humano alcançou sua maioridade. O homem moderno encontra explicações para todos os problemas e soluciona-os sem nenhuma necessidade de fazer referências a Deus. Tudo indica, insiste Bonhoeffer, em dizer que Deus mesmo está procurando ensinar ao homem a possibilidade de que se viva sem a cogitação quanto à existência da divindade. Deus consentiu em ficar à margem do mundo e ser cravado numa cruz pelo fato de que não é por sua onipotência que ele se propõe a salvar o mundo, mas sim pela humilhação a que chegou na pessoa de Cristo. Assim é que o mundo, alcançando a sua maioridade, veio fazer mais acessível a mensagem da divindade que se encontra revelada na Bíblia, acessível a mensagem da divindade que se encontra revelada no coração humano. Jesus oferece ao homem exatamente o oposto do que o indivíduo religioso esperaria. O indivíduo que se presume religioso supõe, em geral, que abandonou e dedicar a maior parte do seu tempo, as suas energias, ao que lhe parece ser sagrado, na esfera do sagrado, ele será recompensado com muita felicidade e total ausência de sofrimentos. Enquanto isso, o Deus bíblico convoca o ser humano para que procure adentrar bem no âmago desse mundo impiedoso em que vivemos, pois no mundo tereis aflições. E aí passa a experimentar os sofrimentos que Deus mesmo teve de padecer.
pela designação da religião, Bonhoeffer quer significar uma sistematização da natureza metafísica que tenta dar explicações do universo. Pois o ser humano deseja explicar e entender sua própria existência. E a metafísica é o meio de tentar oferecer essa explicação, para a qual o homem costuma voltar-se quando verifica que os meios mais comuns se mostram sempre insatisfatórios. Isso conduz Bonhoeffer a intitular Deus de o Deus dos elos não explicados. Isso quer dizer que quando não dispomos de conhecimento mais racional, procuramos dizer com ares de piedade que nos encontramos em situação tal que só pode ser explicada como um milagre ou por uma derivação da ação divina. O homem primitivo teve de apelar para a sua crença relacionada com os deuses, admitidos por ele para encontrar explicações para a maioria de suas experiências. Na medida do progresso do pensamento, no entanto, surgiram explicações naturais para muitas experiências antes inexplicáveis. Mas ainda subsistem elos sem explicação na corrente do conhecimento, de modo que há quem continue invocando a existência de Deus com o propósito de obter explicações para muitos fenômenos. Bonhoeffer morreu pensando que o homem havia amadurecido, mas o que nós temos visto hoje é completamente diferente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de Sociologia da Religião. Teremos trabalhos complementares e eu quero agradecer a Deus por tua vida, fazendo uma oração com vocês. Senhor nosso Deus, abre o nosso entendimento, Pai, para que sejamos, Senhor, como a garça, Pai, que tenhamos a graça de estar em meio à lama, sem sujar as nossas vestes, e que possamos ser verdadeiros faróis acesos, Pai, nesse mundo tenebroso, porque sabemos, Pai, que não é somente, Pai, o saber que vai nos conduzir à Tua presença. Precisamos também da prática, e essa prática, Senhor, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso que nos dá as condições necessárias, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.